Olá, Ricardo Maroc aqui mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à aula de construtores e destrutores. Assim como o método construtor ele é responsável por instanciar objetos de uma classe, o método destrutor é o responsável por liberar a memória alocada para um objeto. Entretanto, na linguagem C#, assim como em outras linguagens modernas, não é você, o programador, que vai determinar o ponto em que o objeto vai ser liberado da memória, porque isso é feito de forma automática. Existe um mecanismo chamado coletor de lixo, do inglês Garbage Collector, que faz esse trabalho para nós. Outras linguagens, como C e C++, você tem que deliberadamente fazer a liberação de memória de um objeto. No caso do C#, do Java, do Python, esse mecanismo é que faz isso por nós. Entretanto, mesmo que nós tenhamos um mecanismo que faça isso por nós aqui no C#, você consegue interceptar esse momento, o momento em que o objeto é liberado da memória, para tomar alguma atitude. Imagine que, por exemplo, aqui na classe carro, no momento que você constrói um objeto do tipo carro, no momento que você instancia um objeto do tipo carro na memória, você também reserve um grande espaço em disco, criando um arquivo, por exemplo, de 100 megabytes para talvez armazenar um conjunto de fotos, um filme, um arquivo de vídeo grande, enfim. Esses são exemplos, mas imagine que você reservou aqui para o objeto, no momento de sua construção, algum recurso computacional importante, algum recurso limitado. Em determinado momento, quando você não precisar mais desse objeto e desse recurso, é interessante que você libere esse recurso para que outros objetos, outras partes do programa possam fazer uso desse recurso computacional. Entende-se por recurso computacional memória RAM, memória em disco, processamento, entre outras coisas. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que programar um método destrutor personalizado. E eu consigo fazer dessa forma. Til, nome da classe, sem escopo de visibilidade, porque quem vai invocar esse método é o próprio programa quando o objeto não for mais necessário para o programa. Então, observando aqui no programa principal, eu tenho aqui o objeto C1, C2, C3 e C4. Em determinados momentos, eles não são mais utilizados. Aqui, logo depois da linha 12, o C1 não é mais utilizado, logo depois da linha 17, o C2 não é mais utilizado, e logo depois da linha 3, o C3 não é mais utilizado. O C4 ele nunca é utilizado, ele foi criado e nunca foi utilizado. Então esses objetos, suponha que aqui na linha 24 tem algum outro código, por exemplo, aqui na linha 25, objetos já não são mais utilizados. Nesse ponto aqui, os objetos já não são mais utilizados, nenhum deles. Eles poderiam ser liberados da memória. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no destrutor uma mensagem. Um objeto do tipo carro foi destruído. Ok, agora a gente tem uma mensagem. Sempre que o objeto for liberado da memória, ele vai mostrar essa mensagem que a gente programou. A gente vai tentar executar o programa e vamos ver se ele vai dar essa mensagem logo depois dessa mensagem aqui. Ok, então observe que aqui eu tenho a mensagem de criação dos objetos, aqui a mensagem em um ponto em que os objetos já não são utilizados, e depois desse ponto eu não tenho nenhuma mensagem indicando que os objetos foram destruídos. Isso acontece porque nós não chamamos o coletor de lixo. Na verdade, o coletor de lixo a gente nunca deve chamar deliberadamente, porque o programa já tem um mecanismo automático que faz isso no momento necessário, no momento em que o próprio programa julga que é necessário. Isso é um recurso do framework.NET. Bem, mas se você quiser forçar a chamada do Garbage Collector, é possível. Nós vamos fazer isso somente para fins didáticos, para vocês verem que os objetos realmente serão destruídos e liberados da memória.
Logo depois da mensagem, eu vou chamar gc de garbage collector ponto collect. Neste momento, eu estou forçando a passagem do coletor de lixo para que objetos não utilizados sejam liberados da memória. O garbage collector, ele não fica passando o tempo inteiro de segundo em segundo, por exemplo, porque ele consome recursos computacionais para ser executado. Então, é interessante usá-lo realmente somente quando ele é necessário. Assim você poupa recursos computacionais. Vamos ver agora como que a execução do programa vai dar saída. Ctrl F5. Ainda assim, o objeto não foi, a mensagem não foi mostrada dizendo que o objeto foi liberado. Vamos ver por quê. O que acontece aqui é que, apesar de nós termos chamado o garbage collector, os objetos que foram criados aqui, mas que nós sabemos que não são mais necessários a partir dessa linha, não saíram do escopo do método em que o garbage collector foi chamado. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pegar esse trecho de código e vou recortar. Fazer o seguinte: static void criar objetos. Vou colocar aqui. Agora aqui embaixo no main eu vou chamar criar objetos. Observe que agora o programa tem como indicar que um objeto não é mais usado. Quando o programa principal é executado, este método aqui é primeiramente chamado. Aí ele cria os objetos e o método termina. Quando o método termina, todos os objetos que foram criados dentro desse método são marcados como não mais necessários. Agora sim, quando o garbage collector passar, ele vai coletar esses objetos. Então, ó, os objetos foram igualmente criados, porém dentro de um método em um outro escopo. Aí eu tenho aqui a minha linha de código que mostra a mensagem que os objetos já não são mais utilizados, e aí eu chamo o garbage collector. Vamos ver agora o funcionamento da execução. Agora sim, os objetos foram criados dentro do método criar objetos. Tem a mensagem de objetos não utilizados, e agora que eu passei o garbage collector, aqueles objetos que foram criados naquele outro método já estão marcados como desnecessários, e aí o garbage collector realmente liberou esses objetos. É dessa forma que o destrutor funciona. Não é muito comum fazer uso do destrutor. Realmente é só se você precisa liberar algum recurso computacional que você tenha alocado para este objeto. De repente um recurso que o próprio garbage collector não vai liberar. Um recurso à parte que você deliberadamente alocou para esse objeto. Aí você tem que liberar esse recurso. E o momento mais adequado é durante a destruição do objeto, que é o momento que você tem garantia de que esse objeto não será mais utilizado. Uma outra coisa interessante que nós vamos ver aqui diz respeito ao construtor estático. Assim como para cada objeto que é criado aqui eu tenho uma mensagem na criação e na destruição, eu posso fazer a mesma coisa em relação ao próprio programa principal. O programa principal, ele é uma classe estática. Isso significa que você não precisa criar objetos, ou você não deve criar objetos dessa classe. Se ela for totalmente estática, não faz sentido. Uma classe estática, ela só possui uma instância no programa inteiro, e não é você que cria, é o próprio programa. Quando ele é inicializado, toda classe estática ela é instanciada, como é o caso de program. Por regra, quando você inicia uma aplicação console, o C# vai instanciar a classe estática que possui o método main e vai chamar esse método main. Isso aí
é uma tarefa padrão, é por isso que o seu programa executa a partir do método main. Mas suponha que quando esse objeto estático for criado, você queira mostrar uma mensagem. Aí você pode criar um construtor estático. Static Public Program. Na verdade, esse public aqui é desnecessário, é somente Static Program. Porque métodos estáticos, neste caso construtores estáticos, são chamados pelo próprio programa, assim como acontece com o destrutor. Então agora eu consigo fazer o seguinte: programa iniciado com sucesso. Pronto, agora quando o programa for iniciado, a primeira coisa que aparecerá será essa mensagem. Vamos ver? Está aqui, ó, programa iniciado com sucesso, aí ele cria os objetos já não são mais utilizados, ele libera os objetos usando o Garbage Collector. Apesar de você conseguir interceptar os construtores estáticos, não é possível programar o destrutor estático. Bem, vamos criar agora uma nova classe para a gente ver como funciona a invocação de construtor ancestral. Botão direito, adicionar classe. Veículo, sem acento mesmo. Está aqui o veículo. Eu vou botar apenas uma propriedade em veículo, que é o peso em quilogramas. Ok, agora eu vou também colocar aqui um construtor public veículo, um construtor padrão com a mensagem, um objeto do tipo veículo foi criado. Deixa eu trocar aqui para o nome correto, sem acento mesmo. E vou criar também um construtor que recebe o peso. This.peso. Ok. Eu quero que esse construtor faça uso desse construtor também. Ou seja, quando esse construtor for chamado, eu quero que ele chame esse aqui também. Ele vai executar essa tarefa e mais a que esse aqui executa. Então eu coloco aqui 2 pontos. This. Pronto. E vou chamar também aqui vou criar também o destrutor. Pronto. O destrutor simplesmente indica que o objeto foi liberado da memória, né, foi destruído. E o construtor padrão indica que o objeto foi criado. Objeto do tipo veículo. Deixa eu ver como é o padrão aqui. Um novo objeto do tipo carro foi criado. Um objeto do tipo carro foi destruído. Aqui um novo objeto do tipo veículo foi criado. Um objeto do tipo veículo foi destruído. Vou tirar esse aqui para as mensagens ficarem padrão. Ok, agora eu vou fazer uma coisa que a gente ainda não aprendeu na aula, mas somente para a gente ver a questão do construtor, porque nós vamos estudar isso a fundo mais adiante, que é a herança. Eu vou dizer que a classe carro, ela herda de veículo. Isso quer dizer que carro vai passar a ter tudo que o veículo tem, mais o que está declarado dentro dela. Uma coisa interessante que você pode fazer agora é criar um construtor public carro que recebe o peso. Entretanto,
em vez de eu fazer this, que é o próprio objeto, ponto, observe que ele tem um atributo, ou melhor, a propriedade peso kg, apesar de eu não ter declarado aqui, porque ela veio por herança de veículo. Mas isso é assunto para outra aula. Então, eu tenho aqui, ó, peso kg, recebe peso kg. Poderia fazer isso e dar aqui uma mensagem. Vou fazer uma mensagem parametrizada aqui. Um novo objeto do tipo carro com peso. This.peso kg foi criado. Pronto, dessa forma aqui, além de eu atribuir o valor à propriedade, eu mostro uma mensagem dizendo que o objeto com peso tal foi criado. Mas a gente sabe que esse trecho de código aqui já é executado pelo construtor desse veículo aqui, ó. Que é isso. Será que tem como lá do carro eu invocar o construtor do ancestral? Sim, tem como. Então é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, ó. Vou tirar isso daqui e vou dizer o seguinte, olha, você vai executar o construtor do ancestral e você vai executar o construtor com o seguinte parâmetro. Eu poderia deixar assim, ele executaria o construtor sem parâmetro do ancestral, que seria esse aqui. Mas eu quero executar o construtor com um parâmetro inteiro. Então eu passo aqui um parâmetro inteiro, que neste caso aqui é o próprio peso kg que está vindo aqui, ó. Agora quando eu vier aqui em Program e fizer o seguinte, carro C5 recebe new carro, vou passar um peso aqui, 1190, só o peso, vai criar um carro somente com peso. Vamos executar para ver como o programa vai se comportar. Olha que interessante, o programa foi iniciado com sucesso, um novo objeto do tipo veículo foi criado. Por que isso aqui foi chamado? Porque quando eu crio um carro, primeiro ele instancia de acordo com o construtor do veículo. É tudo um objeto só, não são dois objetos. É um objeto que ao mesmo tempo que ele é carro, ele é também um veículo, porque ele é um carro que herda de veículo. Então, ele executa o código do construtor de veículo, que mostra a mensagem que o veículo foi criado, e depois executa o código do construtor de carro, que mostra a mensagem que é um objeto do tipo carro foi criado. A mesma coisa acontece para os outros 3 carros. E aqui embaixo a mensagem personalizada, ó, um novo objeto do tipo carro com peso tal foi criado. Aí sim a gente sabe que ele está se referindo a esse objeto C5. Porque nesse método aqui, construtor, que está aqui na classe carro, é que eu mostro essa mensagem. E observe que, já que ele mostrou 1190, o carro realmente passou a ter esse peso. Então quem atribuiu o peso para aquele objeto carro foi na verdade esse construtor aqui, ó. This.peso recebeu esse peso kg. Isso pode talvez ficar um pouco confuso, mas o que você precisa entender é o seguinte: um carro ele pode ter um construtor padrão e outros construtores parametrizados com versões diferentes de acordo com a quantidade e o tipo dos parâmetros. Um construtor pode chamar construtores da própria classe, como é o caso aqui, ó. Esse construtor chama esse construtor chama esse. Um construtor também pode chamar construtores de classes ancestrais. Então, neste caso, veículo é a classe ancestral de carro. Quando eu estou chamando aqui no construtor de carro base peso kg, ele está chamando esse construtor do ancestral, que na verdade é esse cara aqui. E aí, logo depois, ó, o destrutor do carro é chamado, depois o do veículo, sempre assim. Primeiro vem o construtor do ancestral, depois o construtor do descendente. Na hora de destruir é o oposto. Primeiro ele destrói, usa o destrutor do descendente,
e vai subindo nas classes ancestrais. Nesse caso é só uma veículo. Bem, com isso a gente finaliza esse estudo sobre métodos construtores e métodos destrutores. Espero que isso tenha ficado claro. Caso contrário, você pode postar perguntas lá no fórum ou então no grupo do Telegram. Valeu pela sua atenção, bom estudo e até a próxima.